Quero já dar as boas-vindas, então, ao meu querido amigo, professor Cláudio Zanutin. Já ele vai se apresentar também. Zanutin, tá bem o áudio aí para você? Tá me ouvindo bem? Ótimo, perfeitamente, limpo e claro. Beleza, então tá bom. E para você, bem-vindo, bem-vinda nesta aula. Então, a gente vai dar início ao nosso bate-papo aqui, nessa jornada de conhecimentos, para a gente poder avançar juntos aqui da melhor maneira possível dentro dessa hora. Então, assim, vai ser acelerado, mas aproveita a primeira coisa, papel e caneta na mão, tá? Porque às vezes você vai assistir essa aula e fala assim, puxa, é tanta coisa que vai rolar, importante, bacana, que pode te ajudar, que não deixa passar nada, não. Escreve, anota aí, tá bom? E para você que vai assistir essa aula gravada também, tem problema não, a recomendação é a mesma, tá? Tudo bem que você pode ir e voltar, assistir vários trechos novamente, mas o legal é seguir aqui a sequência para poder pegar a linha do raciocínio, tá bom? Renato Martinelli, professor, mentor, consultor, mais de 80 mil pessoas impactadas nos últimos anos aí em convenções, treinamentos, palestras. Tenho dedicado dos cerca de 25 anos de experiência profissional, 10 anos em treinamento, desenvolvimento e educação corporativa, e minhas áreas de conhecimento são vendas, negociação, liderança, comunicação, gestão de conflitos, influência, enfim, mais algumas coisas aqui, além de também ser escritor. Já escrevi livros em parceria com muitos colegas, um deles está aqui, já se apresenta, né? E professor de pós-graduação e colunista da rádio Band News FM. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você. Bem-vindo, bem-vinda. E vamos lá, o convidado de hoje também, para a gente poder interagir, trocar ideias e informações, Cláudio Zanutin. Fala, Zanutin, boa noite. Grande Martina, Fala, legal, Zanutin. muito bom. Cara, lógico, esse convite é um convite irrecusável, inevitável, não é? Então, cara, um grande prazer estar aqui para a gente poder falar de uma coisa que a gente é apaixonado, uma coisa que a gente gosta, entende um pouco, não é? Sobre vendas, sobre prospecção, e o que a gente vai compartilhar com vocês aqui, eu tenho certeza que vai trazer um ganho bem significativo. A gente tem experimentado isso, né, Martinelli? Tanto eu quanto o Martinelli, em vários locais espalhados pelo mundo, sejam eles em palestras, seja ele acontecendo em treinamentos nacionais e internacionais, ou seja, nas escolas que a gente costuma lecionar, não é? Hoje, inclusive, estou falando aqui direto do IBMEX, está vendo um pouco de sala aqui, estava no auditório com a turma, mas já entrei, já conectei, bora lá. Tamo junto. É isso aí, que legal, muito bom mesmo. Vou dar sequência aqui então para a gente poder avançar aqui. O que todas as pessoas que estão conectadas vão ver nesta aula, Zanutin? É o seguinte, vou falar rapidamente, como é uma hora, né, aproximadamente, então a ideia é a gente ir direto no ponto, sabe? Sem muito rodeio, sem muita conversa, vamos aqui direto nos assuntos como desafios de venda à distância, o que está pegando, né, o que deu de impacto mais recentemente para as empresas, para os vendedores, para empresários, empreendedoras, de uma maneira geral, estratégias de crescimento em vendas que, né, todos nós precisamos colocar na prática para potencializar os resultados, além de uma ferramenta gratuita de prospecção. É a ideia de levar conhecimento, ajudar as pessoas aqui e muito mais. Outras surpresas preparadas aí para esse encontro tão especial. Meus objetivos com cada um de vocês hoje, acompanhando aqui a aula ou também a aula gravada, assistindo depois. Primeiro é como superar os desafios de vender à distância aos clientes. Acho que essa é uma situação de trabalho que foi diferente, né, esse ano de 2020, né, e tudo que tem acontecido, mas também vamos combinar que a venda remota não é uma novidade do nada, né? A gente já tinha isso, vou falar disso. Como trabalhar o potencial de negócio da sua carteira de cliente. Zanutin, tenho certeza absoluta que você vai analisar algumas questões comigo. Tem gente que tem ouro na mão e não sabe, não é verdade? Não só ouro, mas tem aí uma potência muito grande de fazer as coisas acontecerem com resultado significativo, né, Martinelli? E às vezes fica tentando encontrar caminhos, subterfúgios, ou então colocar sobre os ombros ou sobre a responsabilidade de uma rede social
o que você tem que fazer. Uma rede social é uma ferramenta, é um como a gente pode chegar em intermédio ou intermediar uma relação, uma prospecção, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Tenho visto um monte de gente que está deixando muita grana em cima da mesa. Eu acho que aí tem um pouco também de comodidade e tudo mais, né? Então, vai ser bom a gente bater esse papo. E no fim também, acho que uma questão que todos aqui querem acompanhar e saber como alavancar suas vendas usando técnicas, ferramentas e melhores práticas de prospecção para faturar muito mais. Até temos casos aí que dobram, triplicam o faturamento. Então a gente também quer levar esse conhecimento para as pessoas poderem chegar nesse resultado. Então esses são os meus objetivos aqui, junto com o Claudio Zanutin, nessa aula para a gente poder avançar aqui nesses conhecimentos. Zanutin, acho que a primeira coisa que eu quero trazer aqui como reflexão é sobre a venda à distância. Né? Muita gente fala assim, pô, mas como é que a gente vai fazer? Então, olha, a venda por telefone foi uma das primeiras que começou, né? Há muito tempo atrás, a gente está falando de muitas décadas passadas aí, já tinham empresas que tinham uma alta performance de vendas vendendo por telefone, vendendo à distância. Então, não é um bicho de sete cabeças, né? Mas você tem a equipe de televendas, você tem algumas que ficaram equipes mais complexas e que também tem um nível de performance maior, que é inside sales, né? Então, tem muita coisa aí que já era utilizada e eu acredito que esse novo cenário que tem acontecido gera uma instabilidade, gera uma preocupação para quem estava acostumado com outro modelo de vendas. O que você pensa a respeito disso? Se a gente for pensar desde a época do orelhão e desde a época, não é, cara, de que as pessoas, a gente parava na rua para atender ou para ligar para os clientes, ou até mesmo no escritório, onde a gente tinha até na agenda, ou seja, eu lembro de uma época que a gente tinha, então, já na agenda, toda segunda-feira, na parte da manhã, era escritório. E aí, ali do escritório, a gente montava a agenda, ligava para todos os clientes, acionava os clientes, principalmente a galera do mercado B2B, né? Que a gente conseguia falar com o cliente ali. No varejo, a disputa era maior, o varejo até era mais potente em termos de junção das pessoas na rua, né? Principalmente quem mora na cidade de São Paulo, era ali, Rua Direita, né? São Bento, Barão de Itapetininga, 24 de Maio, ali você tinha uma concentração muito grande de gente. Mas o telefone não é nenhuma surpresa. Aliás, eu ainda meio surpreendido, porque as pessoas, na minha opinião, não estão usando o telefone da forma correta. Tanto o WhatsApp, quanto o WhatsApp Business, quanto as ligações. Eu acho que a gente pode trazer um pouco de reflexão nisso aí, para entender que a distância sempre existiu. O que eu acho que muitos vendedores estão fazendo é ficar distante. E aí não é necessariamente o formato, o modelo, o canal, né? Mas é a relação que se desenvolve, esteja presencialmente próximo, né? Numa visita ou à distância, mas sem deixar de lado essa proximidade, esse relacionamento. Acho que você tem muita razão. A venda tradicional, então, ela acontecia, né, para aqueles que faziam visita e que tiveram que se distanciar, ter o isolamento social e uma série de coisas, preferiam fazer o atendimento presencial, ir lá conversar com o cliente, tomar aquele café, né, quebrar o gelo. Eu também sinto falta disso, né? Mas teve muitas pessoas que, a partir deste modelo que era tão tradicional na cabeça e que virou uma rotina de trabalho, chegou a pandemia e falou assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Teve até uma crise de identidade. Como é que eu vou desenvolver confiança? Como é que eu vou me relacionar com o cliente? Que horas que eu falo com ele? Não posso mais fazer a visita, então como é que a gente vai conversar? Então, muitos profissionais, e você está na pegada aí com os treinamentos, com as palestras, assim como eu também, você tem acompanhado, né, Zanutin? O quanto até pessoas experientes têm sentido o baque, né? Ou que, pelo menos nos primeiros meses aí do ano, ficaram perdidos, sem saber o que fazer, como vender, como é que é, né? E Sim, isso né? acho que mercados de uma maneira muito abrangente, você não acha? Cara, se você for pensar, né? Vamos combinar, até a gente sentiu o baque. Eu lembro que ali no dia. Cara, no dia 12 de março, dia 12 de março,
entre o dia 12 de março, que ou era uma sexta ou uma quinta-feira, agora me falhou aqui, tinha que puxar, até o dia 16 de março, a nossa agenda, que é a minha, né? Isso aí você pode falar da sua aí também, mas a minha agenda, que, pô, a gente trabalha com eventos, basicamente, treinamentos, palestras, né? Aula, precisa estar na universidade e tudo mais. Cara, eu vi a agenda cair aonde não tinha espaço para nada, para começar a ter espaço para tudo. Então, a agenda até 2021 caiu numa velocidade de 100 a 0, né? Ela foi nessa velocidade de 100 a 0 em milésimos de segundo, e em 6 dias uma agenda de trabalho, um monte de coisa que a gente tinha que fazer caiu. Bom, aí, cara, eu acho que mesmo a gente ficou impactado. E o que eu fiz de lição de casa, e você também, vamos mergulhar, vamos refletir, vamos pensar, usar todo o conhecimento de técnicas e ferramentas, uma delas a gente vai compartilhar com vocês aqui. E, cara, e aí não tem milagre, tem que trabalhar, tem que ir para cima, encontrar mecanismos e saídas. Mas eu confesso para você que quando você usa as ferramentas de forma efetiva, os resultados vêm. Eu posso dizer que esse ano a gente vai viver o melhor ano em treinamentos e palestras, no meu caso, dos últimos 10 anos. Então, é utilizar as ferramentas de forma potente, acionar as pessoas, conversar, conectar. Vários mercados sofreram, mas o meu mercado e o mercado do Martinelli, quem trabalha com evento, com aviação, né, com turismo, esses mercados sofreram gigantescamente. A gente ficou, diria que de início, não desesperados, porque os cabelos brancos ajudam, mas, cara, a gente ficou muito preocupado. E até mesmo a gente, com as técnicas e as ferramentas e tudo mais, a gente teve que reinventar, refazer, repensar, reconstruir, remodelar toda a nossa ideia de negócio. E o que a gente tem feito, eu e o Martinelli, é compartilhar, além de toda a experiência, também a nossa experiência nesse momento de crise, nesse momento de encontro, nesse momento onde estamos trabalhando, e a gente tem que reinventar as coisas e refazer um monte de coisa. E quando você traz essa questão dessa reinvenção, né, para quem está na área comercial, vendas ou atendimento ao cliente, enfim, que tem toda essa conexão com o negócio e que também sentiu todo esse impacto, sabe que a palavra reinvenção parece que já está no DNA de quem atua na área comercial, mas acho que nos últimos tempos essa reinvenção precisou ser mais potente, rápida e direcionada, com muito foco, né? Porque senão você perde resultado, você perde energia, você não consegue retorno no curto prazo, né? Então, isso foi o sofrimento de muita gente. Também confesso que no começo fiquei perdidaço. E aí, agora, né? Como é que é? E depois, colocando também os conhecimentos em prática, conversando com as pessoas, entendendo esse novo momento, o que deveria ser feito. Inclusive, eu até resumi aqui, ó, nessa questão, entender que para novos tempos a gente precisa de novas respostas. Não tem jeito, não dá para fazer mais do mesmo. Não tem aquela história lá do Einstein, lá, da gente fazer as mesmas coisas, insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Mas aí tem uma coisa que eu coloco aqui, ó, continuar fazendo as mesmas coisas podem levar a resultados piores, não são iguais. Porque o cenário mudou, o jeito que o cliente está comprando mudou, né? Então, se você fizer o mesmo que você fazia antes, não vai dar o resultado que você estava acostumado. Agora, por outro lado, tem bastante gente se movimentando para querer mudanças, para transformar sua jornada em vendas, para conseguir ou alcançar novos resultados. Só que aí tem muita gente indo, por exemplo, só para o digital. Acho que o digital é muito importante, mas se você só fizer o que todo mundo também está tentando fazer, você vai conseguir os resultados que todo mundo está tentando chegar, né? Então, não é só um ou outro, é só a empresa A, B ou C que está tentando prospectar clientes, ou vendedores tentando buscar novos negócios. Todo mundo está nisso, né? Então, é preciso fazer diferente e melhor. Então, eu resumi aqui, ó, como é que esses desafios em vendas mudaram. Então, eu coloquei o cenário aqui e algumas recomendações de respostas, ou seja, o que a gente deve fazer. Você também pode contribuir aqui, Zanota, nesse sentido. O painel aqui, assim, jogo rápido, é o seguinte.
as vendas mais à distância, né, sem a visita ou com bastante restrição, né? Se planejamento já era importante, a gestão da agenda com um monte de coisa, né? Não é só de trabalho, né? Home office, home school, home tudo, né? Então, para quem está nesse cenário, ou mesmo quem vai já para o escritório, né, para um trabalho administrativo, tem toda uma agenda aí, porque a rotina não está como estava antes, mudanças muito constantes, um foco grande no curto prazo, né? Antes pensava assim, não, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, pensava num negócio mais para frente, né? Tem que ser assim, curto prazo, e os clientes sem tempo, né? Querendo também resolver tudo. Se já era acelerado, imagina agora, né? Então, assim, coloquei algumas recomendações. Depois que eu finalizar aqui, você entra também com as suas para a gente rechear aqui as recomendações, tá bom? Então, a primeira coisa é a gente, mesmo à distância, entender que temos que construir relações de confiança com os nossos clientes e sermos relevantes para eles, para que ele e ela pare a agenda, pare o que está fazendo e nos atenda, dê atenção, tenha interesse e vontade de conversar com a gente. Senão, para ser só mais um para bater na porta lá, a gente só vai encher o saco do cliente e no fim não vai ajudar muito. Em relação à agenda, né, se você coloca um monte de prioridades simultâneas, talvez você perca foco, perca energia, perca potência. Então, saber priorizar os clientes e os negócios na agenda. E tem cliente até, Zanuta, você pode comentar daqui a pouco, tem até cliente que a gente tem que demitir, né? A gente fala isso daqui a pouco, para entender como é que fica esse cenário. Vamos deixar aí o pessoal curioso, porque fala assim, demitir cliente? Como assim? Você está querendo prospectar, você vai mandar embora? Segura aí, segura aí. Se as mudanças são constantes, você tem que ler o cenário, né? Você tem que conseguir perceber essa mudança mais rápido que os seus concorrentes e ser ágil nessa adaptação, né? O que sobrevive não é o mais forte, é o que melhor se adapta. No curto prazo, o que fazer? Identificar o que é valor para o cliente. Então, mesmo no curto prazo, preço sempre vai ser importante, mas não é a única questão em xeque, né? Então, a gente tem que fazer essa leitura do jogo e entender qualidade, prazo de entrega, histórico, reputação, quais são as outras coisas, critérios que são importantes para o cliente para tomar uma decisão, enxerga o que é valor para entregar valor para o cliente, e aí você prospecta no mercado em cima disso também, o que é valor para eles e que você consegue entregar. E se os clientes estão sem tempo, bom, você já tinha que acelerar, né? Então agora aumenta a potência aí, dá um gás nessa velocidade para saber agir e entregar no time do cliente. Porque senão, se perder aí esse time, você perde o negócio e deixa o dinheiro na mesa. Zanutin, o que mais que você, olhando esse painel aqui e com a tua experiência, o que mais que você pode agregar, pensando nas palestras que você faz, nas aulas aí na pós, o que mais que você consegue dar de sugestões aqui para o pessoal melhorar? Cara, você sabe que uma coisa que veio na minha cabeça, você falou de novos tempos, novas respostas. O que vem muito na minha cabeça, além de novos tempos, novas respostas, tem novos tempos, novas perguntas. Eu acho que o segredo que a gente tem que... o segredo não, mas eu acho que um insight que a gente pode provocar na cabeça das pessoas aqui é que perguntas você tem feito, porque eu acho que a humanidade, ela vai... Você citou o Einstein aí, e a humanidade ela vai se reinventando, redescobrindo e remodelando, recriando, criando, inventando, né? Através das perguntas que são feitas diante de todo o histórico da nossa humanidade, de todo o histórico nosso de vida. A grande questão, acho que é essa: que tipo de pergunta você tem feito diante desse cenário, né? Diante dessa situação? Eu acho que essa é uma coisa importante para a gente fazer, e olhando para esse painel de desafios aqui, né, eu acho que é a pergunta. O segredo está na pergunta. Como você pode remodelar o teu negócio, como você pode repensar a tua maneira de prospecção, como você entende esse ambiente, esses tempos, né, onde, na minha opinião, a gente não vive em home office, a gente está em pan de office, né? Nós estamos em pan de office. Home office é uma questão de escolha. Eu tenho uma cadeira boa, eu tenho uma mesa boa, eu tenho um computador bom, uma internet boa, não é? Onde eu tenho um local para esse home office, então as pessoas estão
home, mas esqueceram do office. Muita gente sem possibilidade, trabalha de casa, dentro da sala, com as crianças, na cozinha, num puxadinho na varanda. Enfim, não é um ambiente interessante. A maioria das pessoas foram colocadas em pan de office. Não é? Na minha opinião, é um movimento que as pessoas precisam se acostumar, não se acostumar, mas precisam gerenciar, porque a gente não vai se acostumar, até porque as pessoas, o ser humano é do relacionamento. Eu acho que a gente tem que fazer perguntas. Essa é a grande questão. Então, uma pergunta de, bom, ok, do jeito que eu vendi à distância é a forma correta, eu preciso reinventar algumas coisas. A gestão que eu fazia da agenda, na forma como eu fazia, ela impulsiona, dá resultado, né? O foco no curto prazo que eu tenho para trazer resultado significativo para mim e para a companhia, para os meus clientes e tudo mais, é importante. E hoje, os clientes, com o tempo de agenda, com reuniões uma atrás da outra, eu acho que aí tem desafios diferentes, né? Eu acho que, Martinelli, quem trabalha no mercado B2B tem desafios diferentes de quem trabalha no B2C, quem trabalha no mercado B2B2C, mais desafios ainda, pela indústria de base, falta de matéria-prima, um monte de desafios que vem para frente, ou pela frente, que a gente tem que perguntar, ok, diante disso aí, diante desse cenário, diante da condição que está, eu na condição que eu tenho, da forma como eu estou hoje, com todas as ferramentas, habilidades, conhecimentos, atitudes, e técnicas que eu tenho disponível hoje, como é que eu vou fazer o máximo da excelência para poder dar resultado? E aí, cara, eu acho que em cada ambiente de negócio é diferente, não tem a palavra mágica. Eu e o Martinelli aqui, a gente não tem aqui 5 dicas para você vender para caraca, 4 formas de você ficar rico ou rica amanhã de manhã, 3 ideias extraordinárias para você vender e prospectar melhor, até porque se a gente tivesse essa saída, a gente não ia dar para vocês, a gente ia segurar com a gente aqui e a gente ia fazer isso aí. Nós estamos compartilhando com vocês técnicas e ferramentas potentes que a gente sabe que dá certo. Que se fizer com categoria, com excelência, com disciplina, constância e foco nos detalhes, as coisas começam a funcionar. Tenho visto, Martinelli, em várias empresas que a gente está treinando, a gente tem uma demanda louca, até porque as pessoas precisam fazer isso, né? Eu, você. Então, a gente vive numa demanda louca aí para poder compartilhar um pouco desse conhecimento com equipes, não só comerciais, a gente está compartilhando com a equipe de operações, por exemplo, como é que a gente pode gerir melhor. Então, acho que é isso, cara. Acho que se pode contribuir um pouco, o meu pensamento em cima desse slide e do outro é esse aí. Que legal. Eu penso também que a qualidade da informação que a gente quer obter para avançar, para vender mais, vem muito também da qualidade da pergunta que nós fazemos. O que você já tentou? O que você já fez? O que deu certo? O que daqui a pouco você não investiu mais tempo, ou mais dedicação, ou colocou como prioridade para realmente alavancar os seus resultados? Daqui a pouco tem gente que está acompanhando a gente ou que vai assistir aqui a aula gravada e fala assim, poxa, mas eu já tentei e deu um resultado, mas só que eu não fui para frente. Sabe? Então também tem muito assim de você manter a cadência, de você ter ritmo, de você, como o termo que nós usamos, né, Zanutin, bater o bumbo, né? A disciplina de você começar a mexer algumas coisas e fazer. Porque senão você consegue ter uma ótima leitura de cenário aqui, que é o que a gente está nesse slide apresentando, mas fala assim, beleza, e o que eu faço com isso? Bom, o que você faz com isso? Vai para cima. Aí a pessoa vira e fala assim, beleza, vamos, né? Para onde? Como? Assim, né? Então, calma. Ainda tem gente que mesmo olhando isso daqui fica meio perdido, né? Então, quero trazer aqui, assim, como é que a gente pode, então, começar a dar rumo para esse trabalho de crescimento em vendas, para começar a trabalhar mais o potencial que você tem na tua carteira ou no mercado que você atua. E eu e Zanutin, a gente vira e mexe, tá nas empresas, nas grandes corporações, nas marcas conhecidas, e que muita gente também pede algum tipo de orientação, ajuda para a gente para entender o que fazer, né, nesse cenário. Então, a gente teve que rapidamente pivotar e se reinventar dentro desse cenário, e pelo fato de ter conseguido fazer isso com mais velocidade, agilidade e precisão, a gente já está colhendo os resultados, que tem gente que ainda está patinando ou que não conseguiu tanto, né? Então, o que eu tenho percebido, e esse gráfico, de alguma maneira, resume um pouco esse aspecto, tá?
todos nós temos os nossos negócios, para quem já tem, né, produtos, serviços, atendimento, já tem algum tipo de relação com o cliente, ou mesmo que tenha começado recentemente o seu negócio, tem aqui os seus negócios atuais. Mas, cara, vira e mexe, você que está acompanhando a gente aqui, vira e mexe, a gente perde negócios para concorrentes, às vezes sem a gente saber, nem chegou na gente, ou a gente mandou a proposta, por exemplo, ou a gente atendeu o cliente ali no balcão da loja, e ele falou, não, obrigado, foi embora. Ou o cliente B2B falou assim, agradeço, sua proposta não foi aprovada, segue a vida. Então, e às vezes negócios que você estava contando. Não sei de você, Zanutin, mas cada proposta que eu mando, não sei se eu já... É a PNL funcionando aqui, é o cérebro a favor. Cara, eu já coloco aqui na cabeça e falo assim, beleza, vou fechar esse negócio e já vou, inclusive, pensando como é que eu vou entregar a entrada dessa grana, como é que isso vai impulsionar o negócio, sabe? Acho que muitos de nós somos assim. Só que não necessariamente a gente consegue ganhar todas. Não dá para ganhar todas. Mas o objetivo, minimamente, é ganhar mais do que a gente perde. Acho que é isso que traz esse gráfico aqui, sabe? Agora, você falou das perguntas, tem umas questões aqui, ó. Por que crescer mais do que a gente espera, né? Olhando aqui, ó, no gráfico, né? Esse terceira coluna aqui, ela está um pouquinho maior, beleza. Agora, já que a gente está aqui no campo das perguntas, isso daqui, ó. Será que esse crescimento, do jeito que está, no perde-ganha, é suficiente para sustentar um negócio, a tua empresa funcionando, atingir as suas metas de vendas para quem está assistindo a gente? E se vier né, nesse caso, uma segunda onda do Covid mais forte, ou se vier uma outra crise, né? Tudo bem que a gente está escolado, né? Essa não foi a última, né? Mas também vamos ver o que vem pela frente. Agora, também não dá para ser só deixa a vida me levar, né? Será que esse crescimento é suficiente para fazer o teu negócio impulsionar como você precisa? Ou você vai ficar esperando os clientes virem até você e vai em busca dos negócios, né? Então, para isso que a gente está falando de prospecção, para isso que tanto eu quanto o professor Zanutin, a gente trabalha muito em toda a etapa do funil de vendas, em cada uma das etapas do processo. Mas se você não trabalhar bem a prospecção, encher esse funil aí, o resto não vai vir, né? Então, aqui o principal é a gente trabalhar com duas grandes estratégias de crescimento na prospecção, que é o farming, né? Que é você, aí o agricultor, né? O produtor rural, inspirado aí no campo, né? O farming é aquele que cultiva a carteira, que vai trabalhar novos negócios com clientes atuais. Não é só vender mais para os meus clientes. Isso não é farming. Tá? Isso já está, a roda já está girando. Né? É você conseguir, por exemplo, vender mais produtos do que você vendia, você conseguir acoplar um serviço, você desenvolver uma nova solução. É um dinheiro novo, só que é para um cliente que você já atende. E o hunting, que é para novos negócios com novos clientes. Aí, bater na porta, prospectar, tanto rede social, quanto e-mail, quanto telefone. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouquinho. Ou seja, gente, a prospecção é o combustível para o teu motor de crescimento, para a tua máquina de vendas funcionar. Sem esse combustível, você vai ficar só dependendo do que vier do mercado. E pode ser que às vezes a maré tá boa, às vezes a maré tá péssima, né? Zanutin, como é que você tem visto o farming hunting nesse cenário de mercado aqui? Cara, eu acho que uma coisa importante aqui no farming é ter bem feita a tática, não é nem a estratégia, mas a tática para modelos de cross-selling e upselling. Para trazer novos negócios, então, que tipo de produtos e serviços eu agrego no meu negócio para poder trabalhar com os clientes existentes, dentro da matriz e do portfólio de produtos que eu tenho. E aí as pessoas às vezes confundem um pouco, né, Martina? Que é, produto. Eu não vendo produto, eu vendo seguro para as pessoas. Tá, é um produto. A única coisa é que ele é intangível. Tem um contrato, quando houver um sinistro, ele tangibiliza. Tangibiliza em termos de atendimento, de carros, né? Enfim, qualquer tipo de
de cross-selling você faz? E também dentro do upselling, clientes que já estão acostumados com aquela categoria de produtos, o que é um desafio, é o que a gente fala. De novo, é um desafio para mim, é um desafio para o Martinelli, é um desafio para todo mundo, até porque a gente tem o dia a dia, precisa fazer um monte de coisa. E sair atrás de clientes novos está diretamente ligado a uma matriz de prospecção potente. Se não tem uma matriz de prospecção potente, aliás, se não sabe o que é uma matriz de prospecção, já complicou. Tem que estar com a gente aqui. Porque aí, olhar para a meta de negócio e fazer o negócio funcionar, né? Fazer o negócio dar certo, né, Martinelli? Eu acho que se não tiver. E aí não tem pulo do gato, não tem assim, não tem uma dica poderosa para a gente ter cross-selling e upselling. Não, tem trabalho, você tem que conhecer o trabalho, tem que conhecer o portfólio de produtos, fazer um acompanhamento dentro de uma curva ABC. Puta, Zanuta, como é que eu faço uma curva ABC? Que é uma coisa que a gente sofre em tudo quanto é empresa, né? Os caras não sabem fazer uma curva ABC, usar um Pareto e tudo mais, e aí perde ali a tática. Tem que saber. Você não sabe, aí você tem que, fazer parte de uma mentoria comigo, com o Martinelli, a gente ensina, constrói a matriz, faz a curva ABC, faz o movimento tático, oferta para clientes corretos e clientes certos aquilo que eu tenho que fazer de cross-selling, de upselling, né? E, inclusive, às vezes, na situação que a gente está vivendo, também táticas de downselling, para não perder o cliente atual. É isso que eu ia trazer aqui, porque, por exemplo, olhando para alguns comentários aqui no chat, tem aqui a pergunta sobre e o desafio do cliente estar descapitalizado durante ou após a pandemia. Bom, primeira coisa, o cliente já é seu? Ótimo. Ele tá com orçamento reduzido, mas talvez ele ainda tenha algumas necessidades específicas que você, dependendo do que você atua ou fornece com produto, serviço, atendimento, é entender o que é valor para o cliente. Porque daqui a pouco tem uma opção mais barata, você tem um concorrente até que faz loucura no mercado aí com umas contas que às vezes para você é preço de custo e lá para o seu concorrente é preço final, sabe? Aí é briga de preço, não é valor. Então entender o que é valor agregado e até onde o cliente está disposto a investir para ainda manter a sua solução. Eventualmente a gente pode até fazer o downselling, ou seja, vender algo mais simples, menos complexo, que tem um valor menor, a ponto de manter esse cliente. Pelo menos eu prefiro ter 80% do cliente do que 100% de nada, sabe? Então, entender qual é o momento do cliente. Agora, nem todas as empresas e clientes estão descapitalizados, porque tem muita empresa que ganhou rios de dinheiro durante esse cenário também. Como qualquer crise, tem algumas empresas que são duramente impactadas, tem outras que conseguem alavancar, acelerar o crescimento de negócio. No caso do farming, no caso do hunting, também entender quais são esses novos clientes e se eles estão descapitalizados, aonde, se ele me der abertura, eu não preciso necessariamente ser o mais barato, mas eu posso começar oferecendo pouco, aquilo que é o básico, aquilo que é o essencial, aquilo que eu consigo atender. Eu posso ter um leque ainda muito gigante, muito amplo para atender aquele cliente, mas ele não está com todas as condições financeiras naquele momento, né? Então, entender, o principal aqui é a gente não se assustar com um cliente que pode estar com orçamento restrito. Muito pelo contrário, ele ainda tem demandas, ainda tem necessidades, pode ser que algumas coisas mudaram, e aí a gente conseguir fazer essa leitura de cenário mais rápido e desenvolver as ações específicas para isso. Então, o que eu sugiro aqui? Tem gente comentando, falando assim, puxa, olha, mas meu desafio é manter a equipe sempre no mesmo ritmo. Gente, olha, tem algumas coisas que precisam acontecer. Seja só você ou o eu-equipe, né? A pessoa que trabalha sozinha, sozinho, e que aí vai ter que se virar, né? Com todas as suas ferramentas, técnicas, habilidades, condições e recursos para entregar o melhor, mas também pode fazer a equipe também precisa estar junto com você. E aí, entender qual é o perfil de cliente ideal, para quem que a gente quer vender. Se a gente tem a possibilidade de escolha, olha que demais. Vender para qualquer um, depois é um tipo de cliente que não valoriza teu produto, reclama do seu serviço, só te prejudica, só tira a tua credibilidade. E isto vale, né? Então, entender também, uma vez que você vai prospectar, que você vai à caça de novos negócios, seja com clientes atuais, e aí é uma cilada, né, Zanutinha? Às vezes tem gente que fala assim, não, eu vou só atrás de novo cliente. Não é.
São novos negócios. Prospecção são novos negócios que podem ser com clientes atuais e podem ser com novos clientes. Então, entender qual é o tipo de cliente que a gente quer ou começar um relacionamento comercial ou aprofundar esse relacionamento e a parceria. E aí, por exemplo, aqui entra o caso da gente até, se necessário, demitir cliente. É isso que eu ia falar. De repente, na matriz ABC que você está fazendo de forma potente, eu trabalho isso aí muito dentro das empresas, né? Aí o Marcelo falou aqui do lance de o cliente estar descapitalizado durante a pandemia, pode ser, inclusive, que ele vai deixar de ser meu cliente. Pode ser. Eu posso, inclusive, falar assim, bom, cara, eu não vou querer ter um cliente que vai trabalhando numa matriz de redução de preço, porque ele está capitalizado, aí você fala assim, pô, mas aí, caramba, isso aí é mó mercenário, né? Isso aí é mó não sei o quê. Agora que o cliente está numa situação difícil, você deixa ele na mão, e agora, só porque o cara não pode te pagar, você vai deixar na mão? Ué, se ele tiver descapitalizado, está prestes a quebrar, desculpa aí, nós estamos falando de venda. Eu que não vou afundar junto com o cara se ele está com um tijolo pendurado na canela, pulando do barco. Eu não vou, desculpa. É venda, né, cara? Não vou. Outro negócio aqui, ó, meu grande desafio. Pode usar a matriz de Anzoff, por exemplo, e descobrir novos produtos em novos mercados, né? Ou produtos existentes em novos mercados. Precisa entender um pouco de estratégia para sair dessa onda e também entender um pouco, né? Eu acho aqui, Salvou, como é que você faz o desenho para, de repente, ver clientes que estão descapitalizados, se eu vou continuar, inclusive, trabalhando com esses clientes, senão, de repente, é a hora de demitir o cliente. Meu grande desafio é manter minha equipe sempre no mesmo ritmo, todas as campanhas. Lógico, é bater bumbo, né, Marta? Aí é motivação, entusiasmo, aí é uma conversa que a gente precisa ter numa outra hora. A maior dificuldade está em encontrar os contatos que precisamos falar. Muitos e-mails sem respostas e cadência altamente comprometida, principalmente no cenário B2B. Então, Isabel, a gente vai falar justamente disso aí na matriz de prospecção, cara. É Segura óbvio aí que que já é tem, o próximo né? slide já, né? Para a Óbvio que gente tem. estar junto aqui. Legal. A tal da ferramenta gratuita de prospecção é essa que a gente vai mostrar aqui, vai compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Sobre essa matriz, tem 2 eixos importantes aqui que a gente tem que analisar, tá bom? Então, o eixo aqui embaixo é relacionamento comercial. Significa o seguinte, a cliente conhece você, e aí eu estou colocando como vendedor, no sentido de ter a pessoa de contato, tá? Daqui a pouco você é empresária, você pode ser empreendedor, você pode ser gestora de vendas, tá? Mas então, aí é contigo o papo, tá? Ou com alguém da tua equipe, se for nesse cenário. Tá? Então, não conhece o vendedor ou conhece o vendedor aqui embaixo. E o outro eixo aqui, ó. Qual é a imagem e o histórico da empresa, produtos e serviços para este cliente? Basicamente, resumindo assim, o cliente já ouviu falar da onde você trabalha, da marca que você representa, dos produtos, serviços, do portfólio que você tem? Ele conhece, não conhece? Como é que é? Tá? E aqui a gente está acompanhando no chat uma rápida interação aqui. Eu quero saber aonde você colocaria mais energia para gerar retorno mais rápido na prospecção. Em qual desses quadrantes aqui você colocaria essa potência, essa energia? Aonde começa a sua priorização? E para quem assistir essa aula gravada, sei que você vai ver a resposta daqui a pouco, mas pensa aqui com a gente, né? Entender que às vezes a gente tem muitas ferramentas, mas não sabe usar, né? Então aqui eu quero não só apresentar, mas fazer com que você saiba e absorva esse conhecimento para poder colocar aí na prática, na tua realidade e usar essa matriz de prospecção de novos negócios. Aqui ainda acompanhando o chat, muitos negócios realmente cresceram, tá? Alguns que já foram citados aqui na parte de móveis, cama, mesa, banho, material de construção cresceu muito, né? Serviços de tecnologia, tudo que foi à distância melhorou muito, né? Então, olha só,
quero mostrar aqui para você, então, como é que você pega aí essa matriz e coloca na prática. Então, ó, papel e caneta na mão, vai acompanhando aqui exatamente para você entender qual é a lição de casa, qual é o trabalho que você precisa fazer para, a partir, por exemplo, de amanhã, você já começar a colocar isso na prática. Isso dá resultado. Só essa ferramenta já alavancou negócios de muita gente que eu e o Zanutin tivemos o privilégio de poder mentorar, orientar. Então, vamos lá. A prioridade número 1, gente, tem que ser para aquele tipo de cliente que conhece você e conhece a sua empresa, seus produtos e seus serviços. Por quê? Vai estar muito mais avançado. Né? É você utilizar todo o potencial do relacionamento que você já desenvolveu pré-pandemia, por exemplo. Tá? Mas essa aula, por exemplo, não é só para o momento de pandemia, não, hein, gente? Né? Isso daqui essa matriz já funcionava no ano passado, a gente já aplicou com muito sucesso em outros casos, para muitas corporações, muitas equipes de vendas. Então, é isso que a gente está trazendo para você perceber que existe um alto índice de conversão quando você consegue conectar dois eixos fundamentais, que é o relacionamento que você já tem com os clientes e o quanto que os clientes conhecem da sua empresa, da marca que você representa, se eles já têm alguma experiência concreta com produtos, se eles já consumiram seus serviços, como é que foi o atendimento, né? Isso a gente até pode relacionar com NPS, Net Promoter Score e outros indicadores para a gente entender como é que isso funciona. Mas aí, NPS e outras questões a gente deixa para uma outra aula para a gente aprofundar de verdade ali sobre questões de atendimento, tá bom? Então, vou seguir aqui na prospecção para manter o foco. Então, para quem que a gente pode utilizar essa matriz dentro dessa prioridade número 1? Normalmente para clientes atuais, né? Lembra, de novo, às vezes o ouro, né, o próximo negócio que você está para fechar, já está aí com clientes que você já atende ou que fazem parte da carteira da empresa que você representa. Ou ex-clientes. Não necessariamente pode ser clientes inativos ou ex-clientes, assim, no sentido de, poxa, já faz um tempo que ele não compra mais, ela não volta aqui na loja, no meu comércio, ou não liga aqui na empresa, ou não manda mais e-mail, já tentei e-mail, já tentei contato, mas ainda não deu certo, né? Mas, poxa, se você tem esse relacionamento, né, aonde você vai achar essas pessoas? Além do teu mailing, pode ter o mailing da empresa, pode ter o sistema do CRM, né, pode ter um sistema interno da empresa que você tem ou da empresa que você trabalha, e aí puxar essas informações para saber quem eu vou prospectar. Quem comprou, quem não comprou nos últimos meses ou nas últimas semanas, depende muito do ciclo de vendas que você tem no teu negócio. Tá? Só não deixa o cliente atual muito tempo sem contato, senão daqui a pouco você dá margem aí para a concorrência, ó, cair em cima. E o como aqui, né, muita gente fala, não, você tem que fazer isso, né, mas tá, como? Né? Qual é o canal? Aqui a recomendação é telefone, mensagem WhatsApp, né, um aplicativo de mensagem bastante utilizado, e e-mail, ou seja, por último aqui é o e-mail. Por quê? Você já tem um contato, ou seja, a pessoa te conhece, viu o teu número, sabe o teu nome, né, sabe de onde que é, então fica muito mais fácil você ir direto para cima. E aí, gente, por exemplo, aqui na prioridade número 1, você montar a tua lista aqui, ó. Quem são os primeiros 10 que eu vou prospectar, por exemplo, sabe? Tipo, uma coisa que o Zanutin trouxe como uma provocação, num dos papos aí que a gente interage bastante, ele falou assim, ô Martinelli, eu todo dia ponho 1 hora na minha agenda de prospecção. Vou deixar ele falar um pouco mais sobre isso, mas sabe assim, e aonde que ele está investindo o tempo? Aqui, ó, prioridade número 1, em quem já contratou o Zanutin, conhece a qualidade dele, né, e que teve uma experiência prévia. Então, assim como também estou caminhando para isso, tenho conseguido novos negócios, os mentorados que trabalham com a gente também têm utilizado, a partir dessa matriz, a prioridade número 1 e conseguido muitos resultados. Então, o que a gente tem aí, olha lá, ó, Zanutin abrindo a agenda. É bom que tá meio desfocado, então não dá para ver todos os detalhes aqui, mas ó, tá aqui na agenda dele, eu conheço o meu
meu convidado, meu amigo aqui, ele coloca prospecção, dá para ver, tá um pouco embaçado, mas dá para ver sim. Prospecção na agenda, todo santo dia. Zanutin, depois que você percebeu que tinha que fazer isso com frequência, que resultados você já conseguiu conquistar? Só aí da tua iniciativa. Conta aí pra gente. Cara, só tá aí a agenda. Uma agenda que ela ficou zerada no dia 16 de março. Eu fui para cima, colocando a prospecção, ainda prospecto, todos os dias eu prospecto. Hoje, por exemplo, eu tinha 1h30 de almoço, eu fiquei aqui 45 minutos mandando 2 WhatsApps que eu estava construindo, usando, obviamente, outras técnicas que a gente trabalha dentro do curso, né, como a triangulação e também o poder do 3 e tudo mais. Mas, cara, o resultado vem, mas tem que estar na disciplina, né? Tem que colocar na agenda, prospectar todo dia, pedir indicação, falar com as pessoas. Ou seja, cara, a gente está vivendo aquilo que é básico na venda. Quem não aparece não é lembrado. Então, tem que prospectar. O cara fala assim, me dá uma dica aí para prospectar melhor. Prospecta. Entendeu? A gente está dando as ferramentas aqui. Eu acho que, para mim, é óbvio, a maior potência sempre, eu e o Martinelli, a gente sempre vai bater na prioridade 1 e na prioridade 2. E aí, você conhecendo a prioridade 1 e 2, você joga aqui, ó, 80% do teu tempo aqui. Cara, se você colocou 1 hora para prospectar, significa dizer que você terá 48 minutos para fazer a prioridade 1 e 2. Tem muita mágica. Se tá pouco e você tem mais tempo na agenda para fazer isso, coloca 2 horas. Você põe 2 horas, você tem 120 minutos, 80% dá 96 minutos de prospecção. Os outros 24 você usa no lado de lá do quadrante, que é o 3, prioridade 3 e prioridade 4. Mas para isso, precisa fazer o que o Martinelli falou. Precisa parar, fazer a lista, ligar, fazer follow-up, acompanhar, mandar a proposta, fazer, né? Ou seja, tem que trabalhar, dar um trabalho danado, né? Dá mesmo. Por isso, por exemplo, aqui na prioridade 2, onde está aqui, conhece você, mas não conhece sua empresa, produto ou serviço, aqui, além dos clientes atuais e ex-clientes, uma coisa que pode gerar aqui de novos clientes é a indicação. A indicação precisa ser trabalhada com assertividade. A gente tem como fazer isso também, eu vou contar depois como a gente trabalha isso. Então, a indicação, gente, é outra alavanca de crescimento muito importante para você conseguir falar assim, mas tem gente que fala, mas eu não tenho, assim, essa habilidade. Fala assim, mano, também é cara de pau, né? Perguntar, olha, você gostou? Você está satisfeito? Está satisfeito? Você indicaria? Você pode me dar o contato da pessoa lá? Pergunta, né? Enfim, é isso que você pode... Você ainda pode conseguir uma indicação sem custo. Imagina que coisa linda. Né? E aí, da triangulação, dando um spoiler muito rápido aqui, também fala com a pessoa, né? Olha, então me apresenta lá, me faz um meio de campo aí, me ajuda, tal. Porque só mandar o WhatsApp ou e-mail, fala assim, ó, fala com pessoa tal, né? É quase a mesma coisa que achar no mailing, né? Então, peraí, vou lá e vou dar uma de doido aqui, vou tentar prospectar, né? Então, precisa ter mais foco, direcionamento. A triangulação é uma maneira de você conseguir mais potência no resultado da indicação. A prioridade 3 e a 4, né? Estou vendo aqui, ó, que o cinza, por exemplo, que eu coloco, não conhece você na 3, só conhece a empresa, ou seja, nunca ouviu falar de você, daqui a pouco você é novo, ou né, não é tão experiente quanto outras pessoas. E aí, que já atenderam esse cliente no passado, então clientes inativos ou novos clientes, né, que conhecem a empresa ou já compraram ou nunca compraram, né? E também, né, tem muito, onde e como aqui, onde eu vou achar essas informações, né? Então tem gente que está indo, por exemplo, direto para as redes sociais, tentando já prospectar novos clientes. Mas veja que tudo bem, eu acho super importante, pode ser utilizado e pode dar resultado sim. Inclusive a gente fala isso também. Mas antes de você partir para essa saída, para essa estratégia, já cuida com o que você já tem.
Às vezes a gente não precisa de todo um trabalho, por exemplo, de digital, de redes sociais, etc., se a gente consegue já potencializar resultados na prospecção dentro dessa matriz de prospecção. Então, essa ferramenta aqui, que eu e o Zanutin temos trabalhado com bastante intensidade de resultado nas grandes empresas, mas não só nas grandes corporações, porque senão tem gente que está acompanhando aqui ou vai ver gravado e fala assim, ixi, cara, isso daí não é para mim, não, isso é só para grande empresa ou só para essas Não, marcas. já trabalhamos Não, com isso aqui em escritório, né, Martinelli? Escritório com 2 pessoas. Ué, não precisa muito, eu e o Martinelli. Basicamente, a gente é equipe. Né? A gente tem parcerias, tem um monte de gente, mas, cara, o Martinelli está falando aí de multinacional, mas, ó, eu uso, eu faço a minha lista, faço a minha conexão. É lógico, eu sozinho, Martinelli sozinho, é óbvio que a gente não produz numa quantidade muito grande. Mas aí responde aquela pergunta do Martinelli, que você tem uma capacidade de produção. Qual é a tua capacidade de produção para entregar? Porque também se você começar a fazer um monte de coisa, prospecta, mas depois não entrega para o cliente quando tem mais cliente, aí queima a outra ponta, né? Aí é pior. Acho que tem um ponto aqui também que você traz, importante a considerar, que é, às vezes a gente coloca aí um monte de coisa no digital para fazer essa máquina vender, rodar, e depois a gente começa a gerar reuniões, propósitos, etc., e não tem capacidade de entregar, né? Aí tem gente que fala assim, isso daí é problema bom. Não, problema é problema, né? Vai gerar uma expectativa no cliente, no novo cliente, por exemplo, que você vai atender, que você vai dar conta, e você, na primeira, você já se queima, porque você tem uma qualidade de entrega baixa, você não cumpre as promessas, assim, comete todos os pecados que profissionais inexperientes cometeriam nisso, né? Então, para você não cair nessa cilada, né, entender também qual é a tua estrutura, qual é o teu ritmo, é válido colocar investimentos em equipe, por exemplo, para gerar retorno, mas entender também qual é a capacidade que você tem de absorver aquilo que você gera também. Senão, vai ser um outro problema ali na frente. Então, conhecer essas técnicas, ferramentas, desenvolver novas habilidades, tudo isso que a gente está falando precisa acontecer cada vez mais em pouco tempo. E saber colocar em prática isso também. Né? Saber as ferramentas, saber as técnicas, entender como é que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia para gerar resultados consistentes e aí, em cima disso, conseguir crescer no mercado como você espera. Só que ainda tem, eu vejo que assim, o que a gente compartilhou aqui, por exemplo, né, dos desafios da venda nesse mundo digital, assim como também as estratégias de crescimento com destaque para farming e hunting, mas também falando de cross-selling, upselling e até em alguns casos downselling, são grandes possibilidades que nós temos de curto prazo para conseguir resultados, e a matriz de prospecção é uma ferramenta, uma de várias que podem ser utilizadas para conseguir resultados efetivos na prospecção. Agora, temos que transformar conhecimento em habilidade. Saber fazer, querer fazer e gerar o resultado que você precisa. Então, aí eu tenho uma pergunta aqui, né? Porque muitas vezes a gente tem todas as condições, ou tem as ferramentas, ou não tem necessariamente ferramentas de alto custo, ou não precisa de grandes investimentos, mas a gente precisa de trabalho, de foco, né, de ferramentas, de dedicação, de empenho, de um monte de coisas que já eram necessárias antes e que agora, nesse cenário de negócios, a gente precisa acelerar, né, dar foco, mais potência para aquilo que a gente precisa. Só que tem um monte de gente que ainda está desse lado aí, esquerdo da tela, né, preocupado ainda, puxa, ou então aquela, não, eu não consigo sair daqui, meu negócio não cresce, eu não consigo aumentar minhas vendas, cliente é difícil, né? Coloca um monte de questões, muitas vezes delas terceirizadas, né? O problema está no cliente, está no mercado, está nos outros, né? E às vezes a pessoa não enxerga, né? Ou não coloca na prática aquilo que precisa fazer. Muitas vezes é ampliar seus conhecimentos, conhecer novas ferramentas, entender como fazer isso na prática. Então, assim, no começo, eu estava aqui, estava desse lado aqui, né, com a cabeça inchada aqui, cheia de preocupações, né, e já fui para o outro lado. Eu quero saber,
né, de quem está acompanhando aqui, né, seja na aula ao vivo, seja na aula gravada. Não dá mais para, pela quantidade de conhecimento que já foi trabalhado, a gente ainda ficar tão preocupado que não foca no resultado que a gente precisa, não faz aquilo que a gente deseja como futuro próximo. Tenho certeza que todo mundo aqui acompanhando, seja ao vivo, seja na aula gravada, quer um futuro melhor, quer mais resultados. Mas, cara, não adianta só jogar na Mega Sena, tem que trabalhar. Né? Fala assim, não, pô, beleza, não, eu tenho um tio rico, estou esperando Se bater for com as a botas gente igual a gente, nem tem para a ser ideia de herdeiro. Mega Sena, Não, né? cara. Né? Ó, eu tô querendo ganhar na Mega Sena, porque aí com essa bolada, eu falo, tá, mas qual é a chance de você ganhar na Mega Sena? Agora, quais são as chances de você conseguir fazer o seu futuro trazendo para a tua realidade, trazendo para o teu negócio, né? Então, aqui a gente tem que entender o seguinte, né? Você comentou bastante propriedade sobre a qualidade das perguntas, né? As questões chave que a gente tem que trabalhar. E a questão chave que eu deixo aqui é como alavancar suas vendas usando técnicas, ferramentas e melhores práticas de prospecção para você faturar muito mais. Não é pouco, não, porque pouco talvez você já consiga, né? É muito mais. Então, além da matriz de prospecção, que é uma ferramenta, uma de várias que a gente já utiliza, já coloca na prática, que a gente treina centenas de profissionais ou até milhares, muitas vezes no mesmo período, para conseguir mais resultados na prospecção, saber o que fazer. Porque às vezes tem gente que pega as ferramentas e fala, beleza, e fica patinando, ainda não sabe, se perde, né? Então, entender como a gente pode fazer isso. Então, nesse trecho da aula, até este momento, que a gente compartilhou aqui foi em cima daquilo que a gente conseguiu contribuir, compartilhar com você, e a gente quer trazer uma possibilidade para você melhorar os resultados também, onde, com muito mais conhecimento do que a gente compartilhou aqui na aula, você pode ter acesso a um monte de coisa, né, sobre esse curso online da arte da prospecção. Então, tem estratégias e técnicas de prospecção que são usadas pelas grandes empresas, que podem estar acessíveis a você, de acordo com a tua realidade, de acordo com o teu negócio. Esse curso foi elaborado com o maior carinho, com a maior dedicação, tanto por mim quanto pelo Zanutin. A gente colocou o nosso melhor, trabalhando uma série de conhecimentos. Olha, se juntar experiência profissional minha dele dá uns 60 anos, então só isso, né, ou tudo isso, em diferentes setores da economia, cada hora a gente está num lugar, cada hora a gente está num segmento de mercado, e aí é muito bacana porque a gente consegue contribuir com você, trazendo melhores práticas também de muitos setores, muitos segmentos de negócio. Esse material do curso é composto por muitos vídeos, é uma coisa que a gente gosta de fazer, é um termo que eu me apropriei do Zanutin, mas quando você gosta de uma coisa, você tem que citar a fonte, né? Por isso que eu coloco aqui, né, que é o divertidamente sério. Então, assim, no curso, a gente faz uma coisa que é para valer, a gente não brinca em serviço, tem muita coisa focada, muita informação, ferramenta que deu certo. A gente fala o que dá errado também, para você não fazer essa besteira, para você não escorregar, né, para você saber o que você tem que fazer, quais são as ciladas, quais são as armadilhas, e ao mesmo tempo, uma maneira leve, descontraída, um jeito para quem já acompanhou palestra minha, dele, né, as nossas atividades, sabe também que tem um pouco aí da pegada do humor, da descontração, deixar a vida mais alegre também. São 15 módulos, tá, que você pode, desde o início até o final do teu curso aí, ter acesso a mais de 20 horas de conteúdo, é bastante coisa, 100% online no seu tempo, né? Então, você faz da maneira como você achar melhor, né? No seu ritmo. Às vezes é à noite, quando a criançada já dormiu, às vezes já vai maratonar, né? Vai pegar ali na sequência, fazer um monte de módulos para ir mais rápido. Aí vai no seu tempo, né? Você vai ter acesso durante muito tempo a esse curso.
e tudo com foco na prática para você aplicar na tua realidade, que eu acho que isso é o mais importante para a gente conseguir efetividade nas ferramentas, nos conhecimentos, né? E aí eu fiquei fazendo uma conta que se a gente fosse cobrar tudo separado do que a gente tem nesse curso, eu comecei a pensar aqui, falei assim, puxa, olha, por exemplo, estratégia de negócio para potencializar vendas e lucratividades. A gente já fez isso para N empresas, né? Pega aí em grandes indústrias, empresas que estão nas maiores lojas de shopping, por exemplo, nas edutechs, foodtechs, fintechs, né? Tem todo o campo da tecnologia também. Então, né, tudo que a gente já viu, aprendeu, ensina também sobre essas estratégias. Além, por exemplo, tem gente, Zanutin, que quer saber assim, tá, mas como é que eu preparo o meu e-mail? Como é que eu escrevo uma mensagem assim potente, que vai chamar a atenção, vai despertar o interesse? Então, a gente preparou scripts também para diferentes canais, como telefone, e-mail, LinkedIn, WhatsApp. Então, só isso. Só esses dois aí, um 997, o outro 897. Mas calma, calma, porque ó, quem está acompanhando aqui, ou mesmo para quem estiver assistindo gravado, vai ter uma oferta especial aqui nesse curso, tá? Então segura aí. Porque ó, táticas consagradas para superar objeções e fechar negócios. Só de superação de objeções, como você vence as barreiras, como você entende os fatores motivacionais de compra, só isso, né, dos 15 módulos, tem uns 4 só dedicados para você superar esses obstáculos. E ainda tem 8 ferramentas de prospecção para clientes atuais e potenciais. A matriz de prospecção é uma de 8 ferramentas que a gente tem nesse curso também. Então, as táticas 797 e as ferramentas teriam o valor de 497. Então, se a gente juntasse tudo isso, né, e se fosse cobrar separado, mas juntasse todo o resultado disso, daria 3.188. Né? Aí, daqui a pouco, fala assim, cara, isso é um valor de orçamento, né, um investimento aí significativo. Não que as pessoas aqui não possam ter, né? Mas quando normalmente a gente reúne tudo isso, em vez da gente começar a fazer isso separado, a gente reúne isso num curso, é muito diferente. Porque, por exemplo, numa boa, quando eu e o Zanutin somos chamados para essas empresas, né, essas, por exemplo, 1 hora, quase 2 horas que a gente fica, por exemplo, nas palestras, nos webinars, ensinando o que a gente vai ensinar no curso e que a gente aplicou um pouco hoje também aqui, eu, por exemplo, estou numa faixa aí de 8 mil a 10 mil reais por esse período, tá? O Zanutin já tem mais estrado do que eu, já escreveu mais livro, isso daí já está em outro patamar. Daí já deve estar uns 15 mil e tudo mais. Então, 3 já estava barato, mas a questão não é barato ou caro. Estamos falando aqui de valor. Valor para você qualidade, entender, né? como você pode avançar nesse curso. Agora, o valor desse curso completo é de R$ 997. Né? Ou seja, saímos de 3.188 para 997. Só que isso, gente, é um valor do curso que a gente já vendeu, a gente já aplicou, que a gente já conseguiu contribuir com muita gente, com muitas pessoas, tá? Mas a gente sabe também que nesse momento de ano, com um ano tão desafiador, né, o que a gente quer cada vez mais é ajudar as pessoas. Mais do que dar palestra, fazer webinar, ter o curso e tudo mais, ter o livro, etc., que em breve tem mais novidades aí. Uma coisa que eu penso é que, e aí eu já conversei tantas vezes com o Zanutin, que eu tenho certeza que a parceria que a gente tem muito produtiva também é em cima disso. É a nossa missão de ajudar as pessoas por meio da educação, por meio do conhecimento, para elas poderem ter resultados melhores e serem mais produtivas e conseguir trabalhar todo o teu potencial alinhado ao propósito de vida e carreira. É isso. Então, dessa forma, esquece esse número aqui, ó. Esse 997 não existe mais nesta aula. Beleza? Então, um valor do curso online, a arte da prospecção, com tudo isso que eu te falei, nesse exclusivo para aula,
eu negociei aqui no paralelo, nos bastidores, né, para que a gente pudesse ter oferta irresistível para que você realmente conseguisse ter a possibilidade de acessar ferramentas técnicas, essas melhores práticas, num valor mais acessível, que estivesse mais dentro das suas possibilidades, para que você, com desconto de 600%, você tivesse a possibilidade de acessar todo esse material por muito tempo, né, para que você pudesse trabalhar. Você, o equipe, você, gestor de vendas, que quer trabalhar com a tua equipe, você acessa o curso, faz o curso, leva esse conhecimento para a equipe também. Se quiser, a gente pode, eu e o Zanutinho, a gente também pode, ou os dois, um dos dois, a gente pode ir lá com a tua equipe. Não estou falando do curso para você fazer essa transformação de vendas agora, neste momento, nesse momento do ano, nesse momento da tua carreira, né, pensando em 2020, mas também já projetando o que vem em 2021 pela frente. A gente fez esse valor exclusivo aqui, que é válido para quem também acessar essa aula depois, para a gente fazer essa oferta. Eu não vou ficar falando por aí desse valor em outras situações, tá? Se você vir uma oferta deste curso em uma outra situação, numa outra palestra, num outro cenário, esse preço esquece, você não vai encontrar em outra oportunidade. A gente está fazendo especialmente para tudo isso que a gente está vivenciando agora, de desafios e de como a gente quer ajudar as pessoas. Então, se você já usar aí o teu celular, no QR Code, aqui, se você usar o leitor de QR Code, já te joga para o link, tá? Do carrinho para você ver, e aí você escolhe a possibilidade que melhor convém para você. Aqui tem até 12 vezes no cartão, tá? E o Zanutin está mostrando aí a cara, né, dessa... Isso, obrigado. Da loja online para você tomar essa decisão muito importante agora no teu negócio, para o teu momento, para a tua carreira, para você conseguir resultados de curto prazo aplicando conhecimentos que eu e o Zanutin levamos para as empresas, fechamos treinamentos, palestras e ajudamos muitas pessoas e negócios a alavancarem, a potencializarem muito seu crescimento. Inclusive, isso a gente também tem usado como base para fazer a mentoria para empreendedoras, empresários, pessoas que querem realmente fazer essa mudança. É um curso que a gente teve uma satisfação gigante de gravar, de fazer. Ele é 100% online, né? Então você pode fazer no teu momento, no teu tempo. E eu estou aqui também com o chat aberto, enquanto o Zanutin também está compartilhando aqui, para você, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no nosso bate-papo, no nosso chat, que a gente acompanha aqui, esclarece, ajuda você a tomar uma das melhores decisões que você pode fazer, que é ter acesso a esse curso, 15 módulos, muitas ferramentas, muita informação e tudo muito prático, assim, direto ao ponto, sem enrolação, e que vai te ajudar a trabalhar melhor, a vender melhor e a vender mais para os clientes atuais e para os novos clientes, sabendo o que fazer. Acho que tem bastante gente que pode se beneficiar disso. Se para você não sabe como prospectar, ou abre tua agenda e fala assim, e agora, por onde eu começo? Né? Ou daqui a pouco dá um pouco de resultado, se anima, mas não dá sequência. Né? Ou daqui a pouco tem algumas objeções que falam assim, meu Deus, como é que eu faço para superar isso? Como é que eu vou lidar com essa questão que o cliente está me trazendo? Nesse curso a gente trabalhou, só para você ter uma ideia, 20 exemplos diferentes de objeções que podem surgir e como você sai de cada uma delas, aumentando o teu poder de convencimento, aumentando sua taxa de conversão para novos negócios e vendas. Você pode mandar aqui no chat a tua pergunta, ou também
Como esse é um valor exclusivo para a aula, a gente, como eu disse, não vai ficar compartilhando aí a torta e a direita, então é para quem está assistindo agora aqui ao vivo no YouTube, ou para quem vai assistir depois a aula gravada, né? Essa oferta vai continuar válida, tá bom? Só que só para quem está aqui. Se você tentar achar, por exemplo, curso de prospecção, não sei o quê, vai achar Zanutin e Martinelli. O preço é outro. O preço é outro. Está mais para o 997 do que para o 397. Tá? Não, e era legal alguém falar aqui, né, Martinelli? Estava até falando aqui com o pessoal no chat. A gente quer saber quem conseguiu se inscrever, quem já fez. Compartilha aqui, pelo menos com a gente no chat aqui, só para a gente saber se você já entrou, já está lá no curso e tudo mais, compartilhar com as pessoas, né? Só para a gente ter uma ideia aqui. Acabei de colocar aqui no chat algumas informações, o link e tudo mais. Então a gente quer saber. Fala aí para nós. Beleza, você que está aqui conectado com a gente, manda tua pergunta, teu comentário, o que você viu da aula, o que ficou com dúvida e também como o curso traz muito mais informação do que só o que a gente compartilhou na aula, daqui a pouco você tem curiosidade. Tá, beleza. O que mais que vai ter na aula, né? No curso? O que mais que a gente vai ver aí? Para você também ter esclarecimento dessas informações e poder tomar uma decisão importante, que é potencializar a prospecção de novos negócios para você e a sua equipe conseguir trazer mais retorno no curto prazo. Tem gente que está querendo acabar o ano, sabe? 2020 já foi, que já foi. Tem mais umas semanas aí, né? Daqui a pouco o resultado, para você bater tua meta, para você ganhar teu bônus, para você começar a impulsionar ainda mais o teu negócio para 2021, para dar sequência no ano seguinte, para as próximas semanas, meses, daqui a pouco está aqui, em cima do que está sendo proposto aqui no curso. A Jucineide comenta aqui no chat, olha, eu já fiz a mentoria, amei e super recomendo. Então, na mentoria, a gente usou parte dos conhecimentos do curso da arte da prospecção. Então, aí, obrigado, Jucineide. Tem mais um exemplo concreto aí de que, né, trazendo esses conhecimentos para a tua realidade, você consegue aplicar, você consegue colocar no teu dia a dia e vai conseguir os resultados que você precisa. É importante mesmo a gente conseguir colocar prioridade e ações efetivas para a gente ir atrás dos resultados que a gente quer, que a gente deseja. Mas só ficar na vontade, no desejo e não realizar, continua não tendo o resultado final. Então, é muito importante que você consiga trazer técnicas, ferramentas, melhores práticas, conhecimento e muito mais. Aqui foi um pedacinho. A aula vai ajudar? Tenho certeza absoluta que vai ajudar, por isso que a gente montou esse encontro aqui para poder estar juntos e acompanhar aqui, com base em algumas informações, compartilhar com você esse momento de mercado que a gente viu, quais são os desafios, o que a gente pode, então, trabalhar como estratégia de crescimento em apenas uma de várias ferramentas que podem ser utilizadas na prática para você potencializar seus resultados. Aumentar faturamento, dobrar, triplicar, tem bastante coisa que você pode, daqui a pouco, falar assim, eu queria tanto aumentar minhas vendas, ter novos clientes, expandir minha atuação de mercado, atender outras regiões, né? E aí, daqui a pouco, falta, assim, uma direção, falta, assim, o que a gente pode fazer para chegar nisso. O curso traz muito isso. Tem uma sequência, tem uma linha de trabalho, uma sequência de módulos, né, para você poder seguir essa linha, seguir esse raciocínio, e você pode utilizar para você, como assim, a questão está falando aqui para a equipe de vendas, você também poder, por exemplo, compartilhar esse curso, comprar as inscrições para o curso, e aí todo mundo ter acesso ao curso. Não só você, gestor, gestora. Porque aí, sabe o que vai acontecer? Todo mundo tem acesso ao mesmo material. Não tem que dividir senha, não tem que, né, fazer outros recursos para o pessoal ter acesso ao material, até porque vai estar lá na plataforma, né? Então, para você acessar o curso, você tem que entrar na plataforma online, onde todos os materiais, todos os vídeos, apostila estão disponibilizados.
a gente já teve a possibilidade, como estou vendo aqui no chat, de fazer isso para equipes. E, assim, vou te contar, dá uma potência, porque às vezes a gente vem para uma aula dessa e fica super animado, fica super entusiasmado e fala assim, cara, vou fazer, né? Pô, eu quero essa mudança, eu quero essa transformação, eu quero melhorar meus resultados pela prospecção, encher meu funil, gerar muitas reuniões, mandar mais proposta, conseguir alavancar meus resultados. Lindo, beleza. Só que aí, às vezes, você tem um sócio, uma sócia que não está naquele ritmo, ou que não viu a aula, não está com toda essa energia, com todo esse gás. Ou às vezes está só você querendo promover a revolução na equipe, a equipe não está aqui. Então é importante, sim, que cada um tenha acesso ao material do curso, para que a gente possa fazer um trabalho por meio do que já foi preparado com o maior carinho, reunindo experiências, conhecimentos dos mais diferentes segmentos. Olha, a gente já lidou desde ônibus a lata de alumínio, de celular a refrigerante, de comida congelada a restaurante. Olha, eu já não tinha, a gente já passou por um monte de coisa, viu? De experiência, de negócio, de empresas de diferentes setores. Então, o que é muito bacana é que às vezes você está no teu negócio, seja há muito tempo ou mais recentemente, mas você está ali, né? Com aquele foco, com aquele portfólio, com aqueles produtos, com aquele serviço, mas você tem uma realidade. E o que a gente está compartilhando aqui é entender como esse conhecimento vasto que nós temos dos mais diversos segmentos de mercado pode ajudar você a trazer tudo que funciona nas outras empresas, nos outros mercados também. Claro que a gente não vai compartilhar coisa que não dá certo. A gente só avisa para você não fazer alguma besteira ou algum erro, porque ou a gente já viu cometerem de pessoas que a gente treinou, ou desafio, pessoas que estavam eventualmente desacreditadas ou sem saber o que fazer, e aí com o curso, com a palestra, com o que a gente fez aqui com a mentoria, ajudou a dar esse norte, a dar a direção, mas, ao mesmo tempo, entender que o curso também precisa do teu envolvimento, da tua participação, para que dê certo, para que dê resultado. Agora, tem uma coisa, se a gente traz todo esse repertório de mercado, a gente alivia muito para quem vai comprar um curso. Por quê? Porque muitas vezes você não tem nem tempo de fazer as suas coisas, né? E aí, dentro dessa dinâmica de trabalho, uma rotina muito acelerada, dá conta do que você precisa. Então, às vezes, é uma questão de disciplina, organização, planejamento, entender o que você tem que fazer. Então, por isso, colocar nesse drive, né? Mas, ao mesmo tempo, você não vai conseguir falar com tantos amigos, com tantos contatos profissionais, né, para pegar as melhores práticas de cada mercado, de cada setor. Então, por isso, a gente traz essas informações, recomendações de melhores práticas de diferentes mercados aqui para você nesse curso, nessa possibilidade. Você pode utilizar o QR Code, o leitor de QR Code aqui para gerar a sua compra, ou também dá para ser aqui no próprio link do YouTube. Vou pedir para o Zanutin compartilhar aqui o link e aí escrever aqui no chat para a gente poder... Ou eu posso fazer isso também, para a gente poder gerar aqui as informações, poder contribuir com você, com cada um de vocês que tem esse desejo, que tem toda essa vontade de fazer a diferença. Então, vou compartilhar aqui, ó, o link com você aqui no YouTube, tá bom? Eu coloquei o link tá ali no nosso chat. Tá. Porque além do QR Code, a gente tem aqui também o link que eu acabei de colocar no chat do YouTube. Então, você pode clicar aí também e conseguir
fazer a compra do curso online, e aí você pode fazer no cartão, você pode fazer em quantas parcelas você quiser, o que couber no bolso. Está vendo que em até 12 vezes no cartão, dá 12 parcelas de R$ 39,70, e aí, R$ 39,70 não dá R$ 40 por mês, né? Então, investimento possível, e ainda mais para o tanto de resultado que a gente consegue. Ó, esses 397 já consegue de retorno na primeira proposta fechada que você conseguir ao aplicar os conhecimentos do curso, e olha, o retorno vai ser infinitamente maior do que o valor do investimento que você tem aqui de 397. Tenho certeza absoluta. Então, tem algumas pessoas ainda conectadas aqui com a gente. Eu e Zanutin estamos à disposição para poder te ajudar, contribuir com você. Zanutin já teve que sair da sala onde estava lá. Já a gente está... Eu fiz curso aqui, agora tá fechando o IBMEC, então eu vou ter que desligar aqui, mano, porque Entendi. vou ter que sair da sala. Mas a gente pode ficar conversando no... Eu vou entrar pelo grupo lá no YouTube. Não, já está fechando aqui também, mais dois... Eu tenho que soltar aqui, porque já esvaziou o andar, eu tenho que sair, que a segurança já pediu para eu sair.